noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Que alegria poder conhecer um pouquinho mais da família quadrangular. Eu costumo dizer que quando eu vejo os nossos símbolos, eu já me sinto em casa. E não importa onde a gente esteja, qualquer lugar do mundo, porque nós estamos em mais de 157 países no mundo. Não importa onde a gente estiver, a gente se sente em casa, porque a gente sabe que está em família. Glória a Deus por isso. É uma alegria poder estar aqui. Eu sou pastora auxiliar da minha mãe, pastora Sueli, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Helena, em Sorocaba. Nós estamos prosseguindo um legado do meu avô. Meu avô fundou aquela igreja há mais de 40 anos e ele faleceu há 4 anos e nós estamos lá dando continuidade a este legado. Eu sou a 3ª geração de pastores do lado materno e do lado paterno também. Glória a Deus por isso. E eu quero agradecer também a oportunidade do pastor José Jorge, agradecer a pastora que me confiou esta responsabilidade. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande ceder, o púlpito da igreja para outros pregadores. Mas eu creio que não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o Espírito Santo, é sobre Deus. Aqui o que importa é que Ele cresça e eu diminua. Vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Você está preparado? Você está com o coração aberto? Estamos numa jornada de 12 dias, não é verdade? E a cada dia o Senhor tem liberado chaves, assim tem sido lá na minha igreja. E eu tenho certeza que aqui também o Senhor tem liberado palavras proféticas para o nosso ano de 2026. Que não será o mesmo, não será como foi 2025, o Senhor tem coisas novas, Ele se renova a cada manhã, em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Nós vamos ler a palavra de Deus que está lá em Êxodo 14:15, quando ela começou a ler o versículo da abertura do culto, eu falei, meu Deus, ela vai pregar o que eu estou preparada para pregar, mas tudo se completa, o Espírito Santo é quem conduz, não é verdade? Ela iniciou e eu vou dar continuidade àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. E a palavra de Deus diz assim, lá em Êxodo 14:15. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Algumas versões diz marche, outras versões diz avante. É o que o Senhor tem para a nossa vida neste ano de 2026. Feche os teus olhos. Senhor Deus poderoso, Pai querido, vem, Senhor, sobre nós nessa noite, seu Espírito Santo de Deus, que seja, Senhor, o Senhor a falar através de mim nessa noite, Pai. Senhor, que não seja o meu falar, que não seja a minha mente, mas que, Senhor, seja a mensagem que o Senhor quer entregar para a sua igreja nesta noite, meu Pai. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Que possamos, Senhor, reter a palavra, a mensagem, que possamos praticar, Senhor, e que ela, Senhor, cause transformação na nossa vida, transformação de mente, transformação de atitude, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Pode se assentar um minutinho no seu lugar. Um minutinho não, vários minutinhos no seu lugar. E nós vamos falar aqui, então, começamos a falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? Foi um líder usado por Deus, chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel que vivia cativo há tanto
tantos anos. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Nós estamos aqui clamando ao Senhor. E Ele ouviu o clamor do seu povo e levantou um homem para liderar e para libertar o povo de Israel do Egito. Então, eles se colocam nesse texto. O que estava acontecendo? Eles estavam na frente, à frente deles estava o mar. O Senhor havia dito para Moisés, para levar o povo de Israel até aquele lugar, perto de Pi-Hairote, e ficar ali. E logo em seguida vinha vindo o exército de Faraó para destruir o povo de Israel. O povo de Israel era um povo difícil, irmãos. Era um povo difícil. Moisés até que teve muita paciência com o povo de Israel. Tudo eles reclamavam. O Senhor mandou alguém para libertar eles da escravidão. E eles reclamavam. Tantos milagres o Senhor fez no deserto. Tantos milagres o Senhor fez no deserto. E ainda assim eles reclamavam. E o Senhor colocou eles naquela posição, naquele lugar. E ele disse: isso é para mostrar quem eu sou. Todos verão o meu poder, todos verão quem eu sou. E eles estavam ali acampados. Então, em frente tinha o Mar Vermelho e atrás vinha o exército de Faraó. Eles estavam com medo. Medo era o sentimento que eles tinham naquele momento. Medo por quê? Porque eles estavam encurralados, não tinha saída. Aos olhos humanos não tinha saída. E o Senhor diz o que para Moisés, exatamente naquele momento? Diga ao povo que avance. Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim, diz o versículo que nós lemos. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A gente não ora pedindo direção de Deus nas nossas decisões, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente procura, né, estar no centro da vontade de Deus, pedir o direcionamento de Deus. E por que então Deus diz aqui? Por que clamas a mim? Não era para orar? Não é para orar para a gente tomar decisão? Que o Senhor está sendo incoerente aqui por um acaso? Não, de jeito nenhum, porque o Senhor já havia liberado a palavra. O Senhor já havia dito a Moisés: eu estarei contigo, diga ao povo que marche. Quando é hora de avançar, não é hora de orar. Às vezes o Senhor já deu a palavra, o Senhor já falou o que é para a gente fazer, e a gente ainda está orando, pedindo para Deus, talvez mudar de ideia. Talvez para Deus, essa resposta eu não gostei, Senhor. Eu não quero essa resposta, eu vou orar mais um pouquinho, porque eu quero um outro direcionamento. Às vezes a gente fala que a nossa vida está no controle da mão de Deus, mas será de fato que a gente deixa o controle da nossa vida na mão de Deus? Será que a gente está fazendo isso de verdade? Aqui o Senhor disse para Moisés: agora não é hora de orar, agora é hora de avançar. Essa palavra que o Senhor tem para os nossos dias, o Senhor liberou essa palavra profética. É hora de avançar. Você já orou, você já clamou, já pediu o direcionamento de Deus, o Senhor já te deu a resposta. Acabou. É hora de avançar. É hora de seguir em frente. O Senhor já tinha dito para eles que iria livrá-los, iria dar a vitória para eles. Mas quando Deus já respondeu, não é hora mais de orar. Cabe a nós dar o passo. O que ela disse aqui no começo, atitude, dar o passo. Cabe a nós dar o passo. Às vezes a gente fica esperando que Deus venha, mande um anjo para fazer aquilo que nós temos que fazer. Cabe a nós dar o passo. O passo somos nós quem damos. Mas, muitas vezes, o medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar. A gente olha as circunstâncias, a gente vê o mar à frente, a gente vê o exército atrás e a gente fica paralisado. Murmura, reclama,
Fala para Deus: por que, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui? Não tinha sepulcro suficiente no Egito? O Senhor me trouxe até aqui para eu morrer? Me deixasse lá então, sendo escravo. Lá estava melhor. O Senhor tem a terra prometida para você, mas você está reclamando que o Senhor te tirou da escravidão. Olha só como às vezes a gente é muito ingrato com Deus. Mas o medo, ele nos paralisa. Existe uma pesquisa que diz que 49% das pessoas têm medo de avançar por causa do medo de fracassar. Olha só, quase metade da população global não dá o primeiro passo porque tem medo de fracassar, porque tem medo de se arriscar, porque tem medo. Mas a pesquisa falava sobre empreendedores, sobre medo de abrir um próprio negócio, medo de começar algo novo. Mas isso não cabe somente ao campo empresarial. Isso é como tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo de fracassar no relacionamento. Então a gente nem começa. Tantas pessoas nem começam porque tem medo de fracassar. Medo de ter filhos e não poder sustentar. Medo de ter filhos e não saber criar direito. Quantas pessoas... Olha, eu vi esses dias que no Brasil não ultrapassou o número de pessoas solteiras. Tem mais pessoas solteiras do que casadas. Isso não é o medo? Medo de fracassar nos relacionamentos? Medo de não ter recursos o suficiente, medo de mudar de profissão, medo de começar uma faculdade e não conseguir terminar, não ter dinheiro para pagar a sua faculdade, medo de ser julgado socialmente porque aceitou Jesus. Quantos têm medo de levantar a mão quando faz um apelo e todo mundo olhar para ele? Medo de sentir ansiedade diante do desconhecido. Mas o Senhor não está no controle? Por que temos tanto medo? Por que tanto medo? 85% dos nossos medos nunca vão se realizar. 85% dos nossos medos nunca vão acontecer. É só um fantasma que a gente cria na nossa cabeça. E o Senhor nos diz: não tenha medo. Se eu mandei avançar, avance. Não importa o que você está enxergando para frente, não importa o que está atrás, avance. Mas são muitas as forças que tentam nos neutralizar, nos paralisar. Como então eu vou dar o primeiro passo? Como então eu vou avançar? Se liberte do medo. É o primeiro inimigo que a gente tem que se libertar. Se libertar do medo. Tem tantas pessoas que têm tanto potencial, mas esse potencial nunca se torna uma potência de verdade. Já viu aquelas pessoas que você olha para elas, você vê, só ela não enxerga, você vê, você tem tanto potencial para ser um grande professor, você tem tanto potencial para ser um pregador, você é um evangelista, é nato, eu vejo, você tem potencial para isso. Mas o medo paralisa e ela nunca se torna uma potência. Aquilo que o Senhor chamou ela para ser. Porque ela tem medo. Se o seu potencial não for desenvolvido, ele não serve de nada. Você vai ser para sempre, alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, ela tinha tanto potencial. Mas ela não fez nada com isso. Aqui, no início do chamado de Moisés, nós vamos ler lá em Êxodo 3 e 4. Eu identifiquei, pense que Moisés o tempo todo foi esse homem seguro, né? A gente sabe, ele também teve dificuldades. E eu acho lindo que a Bíblia não esconde isso. Não esconde as fraquezas, não esconde o pecado, mesmo dos grandes homens de Deus. Eles são seres humanos. É o poder dele, de Deus, na nossa vida, que nos faz ser alguém. Não é verdade? E aí,
o livro de Êxodo, lá no 3, o capítulo 3, versículo 11. Por 4 vezes, quando o Senhor chamou Moisés, por 4 vezes, ele tentou se esquivar. Ele hesitou, ele teve medo, ele falou para Deus: não, eu não sou capaz, eu não posso. Vamos ler o que ele disse para Deus, para o próprio Deus? E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? O Senhor estava falando para ele: eu vou ser com você, eu vou com você. E ele disse: quem sou eu? Depois, mais uma vez, lá no capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele falou para Deus: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Depois, lá no versículo 10, e disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu não sou eloquente. Todo mundo sabe o que é eloquente, essa palavra difícil? Eloquente é aquela pessoa que não sabe se comunicar muito bem, que ela tem dificuldade de se expressar. Ele disse: eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Diz a história que Moisés era gago. Olha só quem Deus estava chamando para liderar. Olha só. E aí, pela 4ª vez, ele fala: ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Essa minha versão é meio difícil de entender, mas o que ele diz aqui é: Senhor, manda outra pessoa no meu lugar. Quantas vezes o Senhor está nos chamando e a gente está falando: não, o outro é melhor do que eu, ele fala melhor do que eu, mas o Senhor está escolhendo você, o Senhor está chamando você, e você está falando: Senhor, envia outro. E aí, depois da 4ª vez, e a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Não vamos esperar despertar a ira do Senhor, né? Vamos antes ouvir o chamado do Senhor, antes que desperte a ira do Senhor. E aí o Senhor ainda teve paciência e falou para ele: eu vou enviar Arão junto com você, e tudo vai dar certo, e tal. E a gente sabe a história, como ela dá continuidade. Tem um provérbio que diz, Provérbios 23, 7, porque como imagina a sua alma, assim ele é. O que quer dizer isso? Às vezes a gente se vê de uma forma tão pequena, que a gente acaba se tornando pequeno. Assim como imagina a sua alma, assim você é, assim você será. Mas a gente vê a trajetória de Moisés, a gente analisa essa trajetória de Moisés e a gente vê que ele se libertou desse medo, ele seguiu em frente, mas mesmo assim ainda tem pessoas que não conseguem se libertar de algo a mais, além do medo. Tem pessoas que vivem presas ao passado. Fala para o irmão que está do seu lado: se liberte do passado. Tem pessoas que guardam mágoas de 20, 30 anos. Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. Já viu pessoas que falam isso? Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes. Ô irmão, misericórdia, aí não. Certa vez uma pessoa veio falar comigo e veio me contar: pastora, eu estou tão triste, eu estou tão amargurada, e chorava, e chorava, e chorava. Fulano fez tal coisa para mim, fulano me feriu, fulano falou de mim, falou da minha família, e tal, amém, vamos orar. Mas quando que aconteceu isso? Faz 30 anos. Ô irmão, 30 anos e você ainda está chorando, e você ainda está apegado nesse passado, você ainda não se libertou desse passado. Moisés tinha um passado. Quem lembra o passado de Moisés? Moisés saiu foragido do Egito. Moisés era um assassino. Moisés não teve que se libertar do seu passado para voltar lá, naquele lugar?
Da onde ele fugiu? É somente pela graça do Senhor, irmão. Ele teve que voltar. Tem gente que o seu passado te acusa. Seu passado fala para você: eu sei o que você fez no verão passado. Né? Tem um filme, eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço o seu passado. O diabo usa o passado da gente para nos acusar, para nos paralisar, nos impedir de avançar. Mas o passado tem que ficar para trás. Nós temos que nos libertar do passado para avançar. Senão nós vamos ficar patinando. Nós vamos ficar olhando para trás. Como avançar se nós estamos olhando para trás? Como avançar se nós estamos olhando presos ao nosso passado? Tem pessoas que têm chamado, mas o diabo fica acusando ela. E não deixa ela se tornar a potência que Deus quer que ela se torne. Porque ela acha que alguém vai acusar ela do passado. E ela fica: e se? E se eu viver tudo de novo? E se o meu passado voltar? E se alguém me machucar de novo? E se? E se? E se? Medos que nunca vão se realizar, que nunca vão acontecer, mas deixa a gente paralisado no passado. Tem gente que fica preso ao luto. Luto é algo difícil. Só quem passou sabe o que significa um luto. A dor que é um luto. Parece que está arrancando algo de dentro da gente, uma parte de dentro da gente. Mas tem gente que não consegue deixar o luto para trás. Isso se torna uma depressão, se torna crise de ansiedade, porque ela ainda está presa no luto. A Bíblia diz que Samuel, ele teve um tempo de luto por Saul. Veja bem, Saul não estava morto, mas o Senhor havia rejeitado a Saul. E Samuel estava ali, preso a Saul. Samuel é quem tinha ungido Saul. Samuel tinha uma relação, ele amava Saul. E ele ficou, quando o Senhor rejeitou Saul, ele ficou em luto. Ele chorou por Saul. E ele ficou preso a Saul. Olha o que Deus disse para ele. Em 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul? Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Saul havia desobedecido a ordem de Deus. Deus tinha mandado, ele foi para a guerra contra os amalequitas. Deus tinha mandado ele exterminar tudo, animais, pessoas, tudo. E ele obedeceu pela metade. Ele trouxe os despojos, as riquezas que aquele povo tinha, o gado. Ele matou só o que era ruim. Só os animais que não eram bonitos, que não eram bons, ele matou. O que era bom, as riquezas, tudo ele levou. E ainda poupou a vida do rei. Trouxe o rei também junto com ele. Foi por isso que o Senhor rejeitou a Saul. Veja só. Obediência pela metade não é obediência. Obediência pela metade é desobediência. Não existe obediência pela metade. Ou você obedece completamente, ou você está desobedecendo a Deus. Se Deus deu uma ordem, você fizer pela metade, você está desobedecendo. A obediência, para ser obediência, ela tem que ser imediata, absoluta e com alegria. Repita comigo. Imediata, absoluta e com alegria. Já viu aquela mãe que chama? Amém. Já viu aquela mãe que pede para o filho:
Filho, vai ali no açougue para mim, a mãe está fazendo almoço. Vai ali no açougue, traz 1 quilo de carne que eu preciso fazer aqui para o almoço. E passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, aí o filho vai. O filho vai, ele foi. Depois de 3 horas, ele obedeceu? Não, o almoço já foi, já era. Não adianta mais obedecer depois de 3 horas. Então, imediata. O Senhor falou, obedeça. Não adianta ser 3 horas depois, 3 dias depois, 1 ano depois. Aí já não é mais obediência. Absoluta, pela metade, não é obediência. Olha o que aconteceu com Saul. Temos um exemplo claro de Saul, que não obedeceu completamente, por isso desobedeceu e o Senhor o rejeitou. Com alegria, já viu aqueles filhos? Obedece o pai, mas vai reclamando. Você teve, como pai, você teve a sensação de que ele te obedeceu? Não. Ele não obedeceu. Ele fez empurrado. Ele fez de qualquer jeito. Quando a gente faz algo assim, a gente faz de qualquer jeito, a gente faz emburrado. E isso não é obediência. Isso não agrada a Deus. Quando Deus fala com Samuel, ele manda deixar Saul no passado. E ele já dá uma nova missão, que era ungir Davi. Ele já fala, deixa Saul no passado. Ele para mim já não existe mais. Vai ungir o novo rei. O Senhor manda ele avançar. Já tem uma nova missão. Veja que Saul vai, Saul obedece, Saul unge. Ele tem medo de ir ungir um novo rei, porque Saul ainda estava vivo. Como que eu vou ungir Davi? Que no caso ele nem sabia quem era ainda. Como que eu vou ungir o filho de Jessé, sendo que Saul ainda está vivo? Ele vai mandar me matar. O medo, olha o medo. Mas o medo não paralisou Samuel. E aí, o Senhor manda ungir o novo rei. Só que não foi logo em seguida. Logo que ele ungiu Davi, Davi já virou rei? Não, demorou. Demorou muitos anos. Aconteceu muita coisa depois que Samuel ungiu a Davi. Por quê? Porque o Senhor está lá na frente. Ele vê coisas que a gente não vê. Às vezes a gente quer obedecer vendo aquilo que está acontecendo. Eu só vou obedecer se eu ver com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Se eu não vir, e aí é mais difícil de obedecer. Olha só, Samuel ungiu Davi, Davi foi ser rei muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque o Senhor olha à frente. Nosso Deus é um Deus de movimento. Movimento. O Senhor é um Deus de movimento. Ele não nos chamou para ficar parados. Ele nos chamou para avançar. Se ele não falasse com Samuel naquele momento, talvez Samuel nunca teria seguido em frente. Talvez Samuel teria ficado preso ali a Saul. E talvez Samuel não seria quem ele foi diante de Deus. Talvez ele teria uma mancha na sua história. Talvez ele não obedeceria a Deus e pudesse ser também rejeitado, assim como Saul foi. Mas ele obedeceu. Por que Samuel obedeceu? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Porque ele conhecia o Deus que o chamou. Porque ele conhecia o Deus que o escolheu. Lembra quem era Samuel? Lembra o início da vida de Samuel? Samuel é fruto de um voto da sua mãe com Deus. Sua mãe, Ana, chorava no templo porque não podia ter filhos. E aí ela faz um voto com Deus. E Deus dá quem? Samuel. O voto dela era entregar Samuel para ser um profeta, para ser ensinado no templo. Samuel, veja que Samuel não era da linhagem dos profetas, mas o Senhor o escolheu. Por conta do voto, olha como o Senhor gosta de quem faz voto com Deus. Se você fez um voto aqui no primeiro dia,
Termine até o último dia, vá até o último dia. O Senhor gosta de quem faz voto. E não voto de tolo, mas um voto que nós vamos cumprir para com Deus. E Ele vai responder o nosso voto. Ele conhecia o Deus que o escolheu. Ele, lembra, desde pequenininho, ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia Deus falando diretamente com ele. Ele conhecia a voz de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de obedecer a Deus porque a gente não conhece. A gente não conhece o Deus que a gente serve. Às vezes a gente conhece Deus de ouvir falar, de vir na igreja, do pastor pregar, e alguém falou para você, alguém contou para você quem é Deus, mas você de fato, a gente de fato, não conhece o Deus a quem a gente serve. O próprio Jó disse, lembra? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois do sofrimento, depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele disse, agora eu te conheço, de contigo andar. É preciso conhecer a Deus para poder confiar, obedecer, avançar, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Como a gente pode conhecer a Deus? Aqui. Se a gente não conhece o que agrada a Deus, se a gente não conhece o padrão ético, moral, de vida, de conduta, de família, a gente não pode obedecer a Deus. Nós vamos obedecer a um Deus que alguém da internet falou, de um corte de alguém que falou que a gente nem sabe quem é, nem sabe a procedência dessa pessoa, só foi um amontoado de palavras bonitas. A gente tem que tomar cuidado. A gente só é vacinado se a gente conhecer a Bíblia. Às vezes as coisas são sutis, e a gente está compartilhando. Olha só, ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele teve experiências com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Muitas pessoas não conhecem a magnitude do poder de Deus. Quantas pessoas têm medo de demônio? Nosso Deus não é poderoso, a gente não canta aqui, que Ele é o nome que está acima de todo nome. A gente não canta aqui nos domingos, depois na segunda, quando vem a luta, você fica com medo. Nós temos que conhecer ao nosso Deus, a magnitude do nosso Deus. Sabe por que os discípulos fizeram tantas coisas, operaram tantas maravilhas, tantos milagres? Porque eles conheceram o próprio Deus, o Deus que se fez carne. Eles viveram, eles tiveram experiências, eles conheceram a Deus verdadeiramente. E foi por isso que o Evangelho foi propagado. Foi por isso que o Evangelho chegou até nós. Eles tinham o Espírito Santo, eles experimentaram do poder, eles viveram o poder. Eles caminharam com Jesus, fizeram milagres em nome dele e foram cheios do Espírito Santo. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma mãe muçulmana. E essa mãe, ela não era mais muçulmana, ela havia se convertido. E ela dizia, não sei se alguém viu esse vídeo, às vezes aparece, né, para várias pessoas. E ela contava o testemunho dela. E ela dizia que ela havia sido criada por uma família. Ela nasceu, né, numa família muçulmana. O pai dela era membro do Hamas. Ela foi, né, ensinada, viveu sobre os ensinamentos do islamismo. Ela se casou com um outro membro do Hamas, foi morar em Gaza, teve filhos com ele. E aí um dia alguém ligou para o marido, disse que o vizinho seria atacado e não havia tempo deles fugirem, algo nesse sentido. E ela começou a clamar a Deus na madrugada. Deus, por favor, nos livre a minha família. E ela teve um encontro real com o verdadeiro Deus. E Deus se apresentou a ela como Yeshua. E ela nunca havia ouvido falar desse nome. Ela foi pesquisar no Google. O que é isso?
Quem é esse Deus? O Deus que eu conheço é Alá. Alá é Deus. E ela dizia que Deus falou com ela em árabe. Ela entendeu. Ela foi pesquisar quem era. E a primeira coisa que apareceu para ela no Google foi: ame os seus inimigos. Versículo: ame os seus inimigos. E ela falava assim: mas quem é esse Deus que me manda amar os meus inimigos? O meu Deus manda matar os meus inimigos. Quem é esse Deus? E aí ela começou a pesquisar, a estudar, e ela se converteu. Se converteu a Jesus Cristo. E ela começou a passar esses ensinamentos para os filhos dela, começou a ensinar os filhos dela, e deixou de levar eles na mesquita, e o marido descobriu o que ela estava fazendo, escondido. Mandou ela embora, mandou ela para o Catar, sem os filhos, sozinha. E o mais bonito, o mais interessante, que ela dizia assim, era uma entrevista numa TV, e ela dizia assim: eu faria tudo de novo. Se eu tivesse que escolher Jesus ou os meus filhos, eu escolheria Jesus de novo. Que mãe faria isso? A mãe que teve um encontro verdadeiro com Deus. A mãe que teve um verdadeiro encontro com Deus. E ela dizia com muita fé: eu creio que os meus filhos vão encontrar também a Deus, eu tenho orado por isso. Mesmo que eu nunca mais veja os meus filhos, eu vou encontrar com eles na glória. Será que nós temos essa fé? Será que nós tivemos um verdadeiro encontro com Deus? Será que nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a ponto de poder dizer como essa mulher? Então, como podemos dar o primeiro passo para avançar? Nós temos que tomar uma decisão. A decisão de ser fiel, a decisão de conhecer a Deus, de saber que com Deus nós podemos todas as coisas. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo do passado, nós não precisamos ficar presos no passado, porque Ele nos conhece. A Bíblia fala que Ele nos conhece desde o nosso ventre. Ainda quando o nosso corpo ainda era informe, não tinha forma, Ele já nos conhecia. E aí vem, hoje em dia, as feministas falar que até tantas semanas não é vida. Olha só, você está ouvindo o padrão de Deus ou você está ouvindo o padrão do mundo? Ele sabe das nossas limitações. Você acha que Deus não sabia das limitações de Moisés? Não sabia que ele não ia conseguir falar? Não sabia que ele tinha dificuldade de falar? Ele conhece as nossas limitações, mas ele diz para Moisés: vai e eu serei a sua boca, e te ensinarei tudo o que você tem que dizer. A nossa parte é ir, abrir a boca, o resto Ele faz. A gente avança, o resto Ele faz. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele disse para Paulo, glória a Deus. Ele disse para Paulo, quando ele pediu para tirar o espinho na carne: o meu poder se aperfeiçoa. Quando você é fraco, aí que você é forte. Reconheça o poder de Deus que opera em nós. Não se acovarde, seja forte e corajoso. E isso Deus disse para quem que sucedeu Moisés? Tem gente bom de Bíblia? Josué. Deus disse isso para ele. Olha o desafio dele. Cada um de nós vamos ter um desafio na vida. Olha o desafio de Josué, era suceder um grande líder. Imagina o medo que ele estava. Deus disse para ele: seja forte e corajoso, eu serei com você. Não se acovarde e viva tudo que Deus tem para a sua vida neste ano de 2026. Eu quero orar com você. Se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos declarar palavras de vida, palavras de vitória, para que a gente possa se libertar do medo, do passado, para que a gente possa confiar verdadeiramente no Deus a quem nós servimos,
nós vamos orar. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração, pense o que tem te paralisado, o que tem te impedido de avançar. Coloque diante de Deus as suas limitações, coloque diante de Deus tudo que tem te aprisionado. Ele tem poder para nos libertar. Feche os olhos. Senhor Jesus, Deus poderoso, eu libero agora, Senhor, palavra, Senhor, de vida sobre a tua igreja. Oh Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, o teu poder sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, meu Pai. Oh Senhor, liberta as amarras que prendem ao passado, as amarras que prendem, Senhor, que deixam, Senhor, essas pessoas com medo de realizar, medo de avançar, medo de começar um projeto novo, medo de se relacionar com pessoas, medo de doença. Caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Mesmo que o mar esteja à frente, mesmo que o exército de Faraó esteja atrás, mesmo que a gente se veja encurralado, Senhor, nós cremos que nós temos um Deus que pode abrir o mar vermelho, que nós possamos, Senhor, passar com os pés enxutos neste ano, Pai, que nós possamos atravessar e chegar do outro lado, vitoriosos, libertos, curados, sarados, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder que opera em nós, pelo teu poder que opera em nós. Aleluia, Jesus. Vamos cantar a canção que diz que nós vamos atravessar, o Senhor vai dar o escape, nós vamos atravessar no meio do deserto. Aleluia. Cante com fé, cante que o Senhor faça dessa canção a sua oração nessa noite. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: Não temas, não temas, Ele é contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas não vai, nós não seremos envergonhados. porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Ele pode todas as coisas. O Deus que derruba as muralhas, Da série faz mãe de filhos. é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção.